Mateus 14:22 fala sobre uma tempestade. Essa tempestade, a gente já ouviu tantas vezes essa história, a gente já ouviu tantas pregações sobre esse dia. Mas eu quero te levar para esse lugar. Você está comigo? Diga amém. A Bíblia diz que Jesus, ele envia os discípulos à frente e ele se recolhe para ter tempo com a multidão e para orar. Então os discípulos vão à frente e no meio do caminho uma tempestade ela começa. Então os ventos são fortes, as ondas são altas. E a Bíblia diz que Jesus então vem andando sobre as águas. Os discípulos olham para ele, ficam desesperados, eles acham que é um fantasma. E aí Pedro tem uma ideia: irmão, tem muitos milagres que você vai viver, que eles vão começar a partir de uma provocação que você vai fazer. A Bíblia não diz que Jesus se apresentou para eles e disse: Pedro, vem para cá andar sobre as águas comigo. Não, a Bíblia diz que quando Pedro viu Jesus, Pedro propôs isso. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Tem milagres que Jesus vai até você para fazer. Tem milagres que você vai até Jesus para clamar. Tem momentos que Jesus vai até você, mas tem momentos que você vai ter que ir até Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue, ela soube que Jesus estava perto e ela foi caminhando em direção a ele. Ele dizia: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei sarada. Se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei sarada. Aquela mulher não estava no schedule de Jesus, aquela mulher não estava na tour de Jesus, aquela mulher não fazia parte do cronograma do dia de Jesus. Tem milagres que a gente vai viver porque Deus quer fazer e pronto, mas tem milagres que a gente só vai viver se a gente se posicionar para viver. Alguém está comigo? Diga amém. A Bíblia diz que quando Pedro disse isso, Jesus disse imediatamente: vem, Pedro, sou eu. Então Pedro coloca o pé para fora do barco e Pedro começa a andar sobre as águas. Você pode declarar isso comigo? Diga: Pedro andou sobre as águas. Sabe, eu acredito que é possível que naquele dia a sola do pé de Pedro nem tenha se molhado. Porque antes de tocar a água, Pedro tocou uma palavra. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. A palavra que sai da boca de Deus na sua direção constrói um caminho de milagres mesmo que ele não exista. O problema é que muitas vezes a gente está chamando o Deus do impossível de Deus das coisas difíceis. Deus não é o Deus das coisas difíceis, Deus é o Deus do impossível. Quando não há caminho, Ele cria. Quando não há porta, Ele gera. Quando não há jeito, Ele dá jeito. Quando as palavras são contrárias, a última palavra é dele. Irmão, Deus não é como o homem é. Ele não precisa que o tempo seja favorável para ser Deus. Ele não precisa que os seus inimigos saiam para que Ele faça. O salmista diz: o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. O salmista entendeu um princípio, irmão, que quando a gente entende isso, a gente para de se preocupar com o tamanho da oposição e a gente gasta mais tempo se lembrando do tamanho da promessa. O salmista diz: o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Sabe o que o salmista entendeu? Que os gigantes, eles não são um problema. Os gigantes são a plateia. O Senhor não vai preparar uma mesa quando os seus inimigos saírem. O Senhor vai preparar uma mesa para que eles possam ver. O Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tem muita gente achando que quando a ansiedade cessar, o meu ministério começa. Quando essa crise cessar, a paz no meu casamento começa. Quando o documento chegar, a paz em relação à imigração começa. Irmão, não é sobre o seu inimigo sair, é sobre o seu Deus entrar. Não é sobre o seu inimigo recuar, é sobre o seu Deus vindo em seu favor. Não é sobre o inferno andar para trás, é sobre a igreja avançar. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe, quando a palavra fala, se for para Jesus você pode fazer melhor, irmão. Vamos, me ajuda, tem um incendiário aí. Portas não são armas de ataque. A palavra de Deus não diz que o inferno vai vir com portas para atacar a igreja vai resistir. Não. A palavra de Deus está dizendo que a igreja vai avançar contra as portas do inferno e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Pastor, em que momento a igreja invade o inferno? Bom, na minha família, esse momento foi em 2006. Quando um pastor entrou na minha casa,
para fazer uma visita pastoral. Naquele dia eu conheci Jesus e naquele dia eu conheci a minha esposa. O tempo que eu tenho com Jesus é o tempo que eu tenho com a Kezinha. Em que momento, pastor, o inferno, as portas do inferno não prevalecem? No dia que Jesus entrou na sua casa, no dia que os seus filhos se converteram, no dia que você parou de se preocupar com a opinião dos outros e começou a gastar tempo lembrando das promessas de Deus. Irmão, as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Em que momento a igreja avança e ela rompe com as portas do inferno? Quando a gente compra um lugar como esse, estabelece uma igreja, quando o estacionamento não cabe mais, quando a cidade tem que mudar o fluxo, quando o avivamento começa a tocar uma nação, quando pessoas se mudam de nações para viver o que a gente está vivendo, irmão, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Alguém crê nisso aqui? Diga: eu creio. Diga que eu e a minha casa avançaremos em fé. Diga: romperemos em fé. E as portas do inferno não prevalecerão. Se você crê nisso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. 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 Você está feliz ainda? Diga amém. Agora, sabe o que eu amo? A Bíblia diz no versículo 32 que quando eles entraram no barco, o vento cessou. A Bíblia fala que Jesus vem andando sobre as águas e ele narra toda essa história. Eles acham que é um fantasma. Pedro tem uma ideia, Jesus gosta da ideia. Jesus libera uma palavra, a palavra que sai da boca de Jesus constrói um caminho de milagres. Pedro caminha sobre a palavra, ele afunda, Jesus estende as mãos, coloca ele de volta sobre as águas, eles voltam para o barco. Mas a Bíblia diz que quando Jesus entra no barco, o vento cessa. O que Jesus está ensinando para a gente através desse milagre? Irmão, se Jesus tivesse cessado aquela tempestade no meio do caminho, Pablo, talvez os discípulos gritariam lá de dentro do barco: Jesus, já está tudo bem, a gente encontra do outro lado. Por mais que pareça sem sentido, é exatamente isso que muita gente fez quando entrou na América, por exemplo. Jesus, eu estou no meio de uma tempestade, abre as portas da nação. Visto aprovado. Jesus, eu acabei de chegar nesse lugar, abre portas de trabalho. Approved. Jesus, eu estou começando a prosperar, abre as comportas dos céus. Check. Jesus, obrigado, daqui em diante eu toco sozinho. Quantas pessoas a gente conhece, talvez essa pessoa seja você, e o Senhor te trouxe para uma noite de arrependimento, que clamaram em meio a uma tempestade, mas quando o vento cessou, se esqueceram quem fez o vento cessar. Quantas vezes a gente clama: Senhor, abre uma porta, e quando a porta se abre, a gente esquece quem mantém ela aberta. Quantas vezes a gente fala: Senhor, faz o milagre, e quando o milagre acontece, a gente se esquece de quem é o Deus de milagres. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. O convite que Jesus faz para Pedro é algo tão poderoso, talvez a gente não tenha noção da profundidade do que Jesus está fazendo. Jesus convida Pedro para largar tudo e segui-lo, depois que Pedro acaba de viver o maior milagre financeiro da sua história. Mas por que Jesus convida um Pedro provido, um Pedro abençoado, um Pedro que carrega a provisão, e não convida um Pedro falido, um Pedro de redes vazias, um Pedro frustrado? Por um princípio simples. Se Pedro segue Jesus quando não tem nada a perder, Jesus era a última opção. Mas quando Pedro segue Jesus, mesmo abrindo mão de tudo que tinha, Jesus se tornou a primeira opção. Jesus está dizendo: ei Pedro, você abre mão do último milagre para caminhar comigo. Pedro entendeu um princípio: é melhor caminhar ao lado do Deus de milagres do que eu me prender ao meu último milagre. Alguém está recebendo algo aqui? Vocês estão comigo? Irmão, o desafio na jornada de fé não é começar bem, o desafio na jornada de fé é terminar bem. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. Mas Tomás sempre fala isso: como termina é que conta. Uma fé que confia, não confia só no dia do mar revolto. Confia também quando o Deus da sua história fala: agora não, essa porta não, essa sociedade não, esse relacionamento não. Não também é resposta, porta fechada também é milagre. Alguém está comigo? Diga amém. Então no versículo 32 a Bíblia diz: e quando entraram no barco, você pode declarar isso comigo? Diga: quando entraram no barco, o vento cessou. Se Jesus aqui é tomar, enquanto está longe,
A paz que os discípulos iam experimentar, Paulo, era uma paz circunstancial. Por que agora você está em paz? Porque agora o vento cessou. Jesus está ensinando algo. A paz que vocês vão experimentar não é porque o mar está calmo, é porque eu cheguei. O mar pode até continuar revolto, mas Jesus está no barco, vai ficar tudo bem. Recebe isso em nome de Jesus. Os dias podem até parecer maus, mas Jesus está na sua casa, vai ficar tudo bem. O espírito de intimidação que ronda a América pode até se levantar contra você por ser imigrante, mas se Jesus chamou o teu nome, vai ficar tudo bem. Os seus inimigos maquinam contra você, se levantam em tempo e fora de tempo, mas se é Jesus quem te chamou para viver o que você está vivendo, declara com autoridade, vai ficar tudo bem. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia! E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!